O problema é que a gente foi educado ouvindo só um lado da história, né? E isso certamente é fruto, né, reflexo de um país que sofreu amargamente e ainda sofre os efeitos de uma visão escravagista, né? E que foi o último país a finalizar a escravidão, né? Uhum. Então, isso é muito recente, isso tem 300 e poucos anos, né? Então, a gente, na verdade, não está falando de uma situação que se resolveu com o fim da escravidão. Pelo contrário, a gente está falando de uma situação que ficou completamente desorganizada com o fim da escravidão, mas que, na verdade, fundou o país, né? A escravidão, na verdade, ela é o elemento fundacional do nosso país. Então, as pessoas foram libertas, os negros escravizados foram libertos, deixaram de ser posse, objetos dos seus donos, dos seus senhores, mas continuaram a viver num mundo sem oportunidade, sem organização, sem suporte, sem direitos, sem trabalho digno. E isso se perpetua até hoje, né? A gente não conseguiu dissolver essa mancha e, pelo contrário, na medida em que não existia nenhuma questão jurídica que determinava a segregação, a gente entrou numa outra loucura, uma outra ilusão de que aqui não tinha racismo, Uhum. né? Então, se a gente não reconhece um problema, a gente não pode resolver, Uhum. né? E é com base nisso que a nossa educação foi fundada. Eu, na escola, não aprendi a história da escravidão. Eu não me recordo. A única coisa que eu sabia é que era Princesa Isabel, uma fada sensata que libertava os escravos, né? Então, assim, depois que eu cresci, depois que eu comecei a me envolver com o movimento negro, a me engajar, a buscar esclarecimento, eu falei, gente, mas essa história ninguém nunca me contou, né? Eu nunca ouvi isso de ninguém, nem dos meus pais. Meus pais não puderam estudar, não tiveram oportunidade de aprofundar o conhecimento acerca disso. E, de alguma forma, a gente vê que, na medida em que a gente não consegue receber uma informação completa, ou pelo menos mais aprofundada acerca dos problemas que a gente tem, isso vai se refletir em vários cenários, porque isso é que estrutura a sociedade. Então, a gente viu o racismo estrutural e também estruturante, né? Porque ele estabelece impactos nas diversas relações que a gente alinhava ao longo da vida. Então, isso se repete na educação, isso se repete nos direitos, né, à saúde, isso se repete nas instituições, né, e é o momento em que a gente vê que o racismo que é estrutural, né, e que normaliza e naturaliza determinadas distinções, ele é encaminhado para o modo como as organizações se estabelecem, se estruturam. Então, nesse sentido, a gente vai observar que como é que a formação do médico se dá. Será que ele tem alguma disciplina que diz que existem diferenças culturais e étnicas que devem ser consideradas na avaliação, na anamnese que ele faz? Será que ele Uhum. recebe isso? Será que ele leva em consideração as diferentes religiões, né, que constituem o nosso país, constituem a nossa cultura? Isso é considerado na avaliação que ele faz das crenças, das preferências e dos valores dos pacientes? Então, a gente observa que isso tudo, de um modo geral, vai impactar diretamente na qualidade da assistência que essa população vai receber. E mais do que isso, na medida em que ela não é uma população que tem acesso a uma educação formal de qualidade, ela vive numa situação, muitas vezes, de extrema pobreza, né? Sem saneamento básico, sem assistência à saúde, é uma população também que vai adoecer muito mais, né? Uhum. Só que, historicamente, uma população que sempre suportou e apanhou, porque foi escrava, porque foi completamente tolhida nos seus direitos básicos, e em cima disso se construiu uma ideia de que a pessoa que é negra, ela tem uma espécie de resistência histórica a suportar todo e qualquer tipo de situação, né? Então, você pega os estudos de um modo geral, e não são muitos, né? Eu andei lendo, procurando, até para ver se eu tinha alguma coisa um pouco mais profunda, e o que eu tenho visto, o que eu tenho lido, é que alguns mitos foram criados em cima disso, em relação à população negra, né? Então, existem pessoas que entendem, que acreditam que os negros não sentem dor. Uhum. Acredito que eu li uma coisa que eu fiquei chocada, que eu nunca tinha lido dessa forma, de que crianças negras são menos atendidas nas suas necessidades quando adoecem, porque, para muitas pessoas, as pessoas entendem que a pele negra é mais resistente à dor do que a pele branca. Uhum.
E isso estabelece um norte em termos da abordagem que eu vou fazer com aquela pessoa e a distinção que eu faço de uma pessoa branca e uma pessoa negra.